Então vamos, com a alegria que provém, que emana do teu evangelho, mestre querido, e da tua codificação, Allan Kardec querido, nós aqui reunidos ainda uma vez, no nome de Deus, em teu nome Jesus, em teu nome Kardec, em teu nome Maria, junto aos nossos anjos da guarda e aos mentores do ICEB, particularmente representados por Diolindo Amorim e por Jorge Andréa. É neste contexto de amor, de fraternidade, de confiança e desejo de aprender e servir, mestre, que nós te rogamos nesta hora bênçãos especiais para este nosso encontro e, sobretudo, Jesus, por sobre a mente e o coração de nosso querido irmão, amigo, José Henrique Rubim de Carvalho, que vai nos trazer aqui as reflexões em torno deste tema importante e raramente tão bem estudado e aprofundado. É, portanto, a temática fundamental para tantos estudos que se baseiam nesses contextos e nessas reflexões, que ao te agradecermos, mestre, a abençoada oportunidade de aqui estarmos, que nós, mestre, te desejamos dizer que estamos aqui confiantes, aprendizes, amorosos, em teu nome, junto aos nossos irmãos, e agora, Jesus, atentos ao nosso querido irmão José Henrique Rubim de Carvalho. Fica conosco, mestre, hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Assim seja. Bem, mais uma vez está conosco aqui o nosso querido irmão, que é médico do trabalho, é médico do trabalho, é terapeuta de vida passada, terapeuta floral de Bach, presidente da Associação Médico Espírita de Nova Friburgo, a AME Friburgo, membro da Associação Médico Espírita Carioca, AME Carioca, no núcleo Nova Friburgo da AME Carioca. É expositor espírita e, claro, também aqui no ICEB. Somos todos ouvidos, meu irmão. Oi, minha querida, que saudades aí da nossa equipe. Da nossa equipe. Essa é uma palavra importante, equipe. Exatamente. Temos que trabalhar em conjunto, né? Interconectados, dentro da sistematização da vida, onde todos estamos partícipes de todos os movimentos, de todas as nuances, e isso nos encanta muito. Sabermos que fazemos parte desse universo e que sem nós haveria um hiato, porque desde quando fomos criados, já pertencemos ao universo. E se hoje imaginamos que vamos sair desta visão universal, a gente começa a entender que ficará um hiato que não será preenchido, porque é um local único e exclusivamente para nós estarmos. Então, meus irmãos, depois desse pequeno prólogo, para nos convidar sempre à união, vamos falar desse tema muito importante, do livro Perispírito, do nosso querido Zalmino, um pesquisador, um estudioso, e ele nos trouxe uma das funções do perispírito. E essa função é de sustentação. Como o perispírito sustenta o nosso corpo carnal, nosso corpo físico. Como é que isso tudo funciona? Realmente, isso é apenas uma pincelada dentro de um conhecimento muito mais profundo que ainda desconhecemos. Nós estamos apenas nos pródromos do conhecimento. Sempre gosto de citar a frase do Sócrates, eu sei que nada sei, mas estamos caminhando.
dentro dos nossos parcos conhecimentos, a respeito de uma visão mais ampla, um pouco mais profunda. E para isso trouxemos esse tema, a função de natureza sustentadora do perispírito. Vamos passar os slides para que a gente possa verdadeiramente compartilhar esse estudo em equipe. Então, só rememorando as funções do perispírito, o Zalmino nos fala das funções básicas do perispírito. São marcadas por características de natureza instrumental, individualizadora, organizadora e sustentadora. Então, hoje nos cabe falar da função sustentadora. As outras funções poderão ficar para uma apresentação posterior. Então, função sustentadora, nos diz ele, o perispírito, impregnando-se de energia vital e transferindo-a paulatinamente ao impulso da alma para o veículo físico, sustenta-o desde a formação até o completo crescimento, conservando-o depois, na vida adulta, durante o tempo necessário, até a nossa desencarnação. Então, essa é uma das funções do perispírito, que através da sua estrutura mais periférica, poderemos aqui adiantar, onde está o duplo etérico, que sintetiza, através de transformações do fluido universal, a produção de energia vital, que também poderemos conhecer como ectoplasma, segundo Charles Richer, é que vai nos dar vida. Ninguém vive sem esta energia, essa energia vital, transformação do fluido universal. É ela que nos preenche literalmente. As nossas 100 trilhões de células. Todas elas têm exatamente essa energia vital. Tanto que a criatura anêmica é uma criatura desvitalizada, por lhes faltar esse suporte, em razão de alguma enfermidade, ou em razão de uma má ingesta, por exemplo, de ferro. Então, a vitalidade é fundamental. E quando desencarnamos, essa energia vital se sucumbe, se cadaveriza. E aí, então, o espírito, ou melhor, a alma, com o seu corpo perispirítico, parte para o mundo, o chamado mundo espiritual. Então, essa impregnação sustentadora é uma das funções do perispírito e é importante entendermos. Matriz estrutural, perispírito, é a estrutura matricial, destinada à organização. Vejam, isso é muito importante, porque ela, essa estrutura matricial, é que organiza o corpo. Claro, sob as expensas e o direcionamento da alma, o princípio inteligente. E a sustentação do chamado edifício biológico, na reencarnação. O perispírito, como assinala o nosso querido Gabriel Delany, surge graças à sua perenidade ou perpetuidade. Então, o corpo espiritual é perpétuo, é perene. Ele acompanha a alma na sua evolução. Muitos dizem, e isso não temos assim dados para poder criar uma analogia, né? Mas o espírito, quando torna-se puro, no caso de Jesus, o perispírito, ele é tão sutil
ele é tão quintessenciado que ele se torna como que homogêneo à alma já pura. Não é que haja uma mistura, isso não existe. O espírito puro, ele tem o seu corpo. Só que ele é tão tênue, tão sutil, que ele se confunde com a própria alma. Então, ele é perene, ele é imortal, ele é perpétuo. Ele acompanha a alma na sua evolução. Isso é muito bonito, porque certamente essa estrutura deva ser muito luminífera. Ela deve irradiar luz, como Jesus comprovou na sua transfiguração no Monte Tabor, através da sua mente, agindo nessa matéria sutil, fazendo-a brilhar, a ponto de enceguecer aqueles apóstolos ali presentes. Então, isso é extraordinário. Então, é um elemento indispensável o perispírito, a estabilidade do ser humano. E diz aqui, no meio de toda essa complexidade, porque ainda desconhecemos muitas das ações vitais, diz ele aqui, dessa efervescência perpétua, é algo efervescente, perpétuo, e resultante da cadeia de decomposições, é uma química impressionante, de recomposições, e isso ininterruptamente, na formação estrutural do corpo, na trama de nervos, músculos, glândulas a se entrecruzarem, a circularem, a se interpenetrarem. Eu gosto muito disso, mostrando essa conformidade, essa união de tudo se interpenetra, guardadas as suas estruturas, é claro, mas tudo está interpenetrado. Nada é separado, isso é uma visão cartesiana, compartimentalizada. A visão moderna, científica, física, é de interpenetração. Tudo está aderido a. Então, a se interpenetrarem de líquidos, nós somos líquidos. 70% do nosso corpo é de líquidos. O resto de matéria densa. Gases. Nós somos repletos de gases, oxigênio, CO2, nitrogênio, aparentemente em desordem. Quem analisa assim acha que isso é realmente uma desordem, quando não é. Tudo segue uma orientação, tudo segue uma ordenação regida pela alma, mas da qual sairá, contudo, a mais estupenda regularidade. Sendo certo que a função pertence ao conjunto, olhem só, e não às unidades que o compõem. A visão de unidade, a visão individualista, poderemos dizer assim, não é assim que o universo funciona e tudo funciona. Tudo funciona em conjunto. E que esta se subordina a uma ordem que não se altera, é inalterável, apesar dos sucessivos afluxos de elementos novos, como nós vamos ver mais adiante. Substituição celular, formação de novos neurônios. Isso é muito interessante entendermos, porque a gente vai compreender que a memória, por exemplo, não está nas células, não está na estrutura do hipocampo, porque se neurônios se substituem, teoricamente perderíamos as memórias que estão lá nos neurônios. E eles sendo substituídos, como é que as memórias retornam, já que é uma constante substituição? Isso prova categoricamente que as memórias estão no perispírito. E, consequentemente, regidas essas memórias pela alma.
dentro do seu périplo reencarnatório de experiências, formando lastro espiritual. Então, isso está no livro Evolução Anímica, de Gabriel Delany. E também está lá no livro Antologia do Perispírito, do nosso querido, que eu cheguei a conhecer, Jorge José, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Esse livro foi publicado em 1997, pelo Centro Espírita Leon Denis. Antologia do Perispírito. É uma das antologias do Perispírito. Então, essa ação sustentadora, chamada também de conservadora, do perispírito, aliás, surge bem patente, por exemplo, no delicado e complexo processo, como falamos, da renovação celular. Sabido é que todas as células físicas, todas, são substituídas a cada ciclo de 7, 8 anos. Então, isso derruba qualquer tese materialista. Se as células são substituídas, perderíamos as memórias. Quando não perdemos. Porque substituem as células. Mas é o perispírito que guarda as memórias e vai imprimir na organização das novas células, porque o perispírito tem a função modeladora. É ele que modela a organização biológica, como nos afirmou Hernani Guimarães Andrade. Campos morfogenéticos, segundo Rupert Sheldrake, biólogo inglês. Então é ele que organiza tudo. E o perispírito é perene, nada se perde. Tudo está lá verdadeiramente arquivado, memorizado, nessa estrutura fantástica que é o perispírito. Imaginem a alma. Muito bem. Sem que, entretanto, seja alterada qualquer parte do corpo. Olhem só. Então, o corpo não se altera. Deveria se alterar, conservando a pessoa, inclusive, os seus traços fisionômicos. Ora, se há uma conservação dos traços fisionômicos, se não há nenhuma alteração, significa que há algo estrutural organizando tudo isto, e não simplesmente o corpo, com sua divisão celular. Se as células são destruídas, onde ficam essas impressões? Quando eu digo destruídas, eu digo substituídas. Olha a referência 5, bibliográfica. Tem-se admitido até aqui que os neurônios, quando ele escreveu esse livro, depois ele reconhece as evidências científicas atuais. Mas tem-se admitido até aqui que os neurônios, não se reproduzindo, pensava-se assim, não podem também ser substituídos. Isso é uma crença que já está obsoleta, ultrapassada, representando assim uma exceção ao princípio geral da renovação celular periódico. Ou seja, as células se renovam num ciclo de 7 a 8 anos, menos os neurônios, que não podem ser substituídos. Só que essa teoria caiu através de novos conhecimentos e novas pesquisas. Olhem só, e ele comprova isso aqui. Está lá, inclusive, no capítulo 10 deste livro, Perispírito e Memória. Então, ele afirma que, em 1988, os neurobiólogos Fred Gage, da Universidade da Califórnia, e Peter Eriksson, no Instituto Universitário de Gotemburgo, na Suécia, descobriram a presença de neurônios novos na região límbica, onde está a nossa estrutura emocional. A região límbica é riquíssima. Nós vamos encontrar aí o diencéfalo, né, com as suas estruturas, o tálamo, o hipotálamo, o epitálamo, onde está lá inserida a glândula pineal.
Então, especificamente no hipocampo da memória. Isso prova que se novos neurônios no hipocampo da memória estão surgindo, onde ficam as memórias antigas? Eis a pergunta. Se elas são substituídas, quer dizer, eles, né, os neurônios. Isso está claro, é insofismável que essas memórias não estão nos neurônios, elas situam-se nos neurônios, é diferente. Elas estão em outros arquivos mnemônicos, nesse campo extraordinário que é o campo perispirítico. Então, o hipocampo, estrutura ligada ao processo da memória. Constatou-se, a seguir, que neurônios novos surgem da divisão de um outro tipo de célula que conhecemos, as famosíssimas células-tronco, que se especializam. E como elas se especializam? É obra do acaso? E elas se especializam com uma notoriedade impressionante. Tem algo comandando isto? Claro que tem. Isso não pode ser obra do acaso, a especialização em todas as criaturas humanas. Então, diz ele aqui, as troncos que, sob certos comandos químicos, passariam logo após o processo de divisão a se especializar, transformando-se, então, em células nervosas. Então, são as células troncos, e sob a ação, sob o comando desse campo estrutural, organizador, vai formar novas células nervosas. Como é fabuloso esse entendimento. Compreendemos, então, claramente que existe uma estrutura extrafísica, que eu quero dizer, da nossa matéria, porque o perispírito é considerado como matéria. Recentemente, em 1999, o cientista mexicano Arturo Álvares Buila, isso me chamou muito a atenção. É um encantamento quando a gente estuda. Vamos acompanhar, porque isso é muito bonito. Porque a gente vai fazendo automaticamente, mediante as pesquisas científicas, as correlações, conhecendo a doutrina espírita, é claro. É fundamental que conheçamos a doutrina espírita. Então, esse cientista mexicano, da Universidade Rockefeller, em Nova York, pesquisando a zona subventricular do cérebro, vejam o que ele descobriu. Teria descoberto que essas células-tronco são os conhecidos astrócitos, que envolvem os neurônios. Então, nós vamos mostrar agora. A gente não pode absolutamente ler essa descrição e não mostrar, porque vai ter algo aí que nos chama muito a atenção, muito. E podemos, então, fazer as conexões e os faceamentos com a nossa doutrina espírita. Astrócito. O que é isto no cérebro? Aqui está um astrócito. Então, vamos mostrar aqui no cursor o astrócito, aqui o neurônio, o seu axônio, os dendritos, que são essas arvorezinhas aqui, uma estrutura que ligam os axônios, que também, porque os astrócitos pertencem às chamadas células gliais. E o oligodendrócito, que vocês estão vendo aqui, também. Mas olhem o astrócito. Tem algo que, quando eu olhei, quando eu fui pesquisar, me chamou muito a atenção. A ligação do astrócito com o vaso sanguíneo. Aí, como a gente costuma dizer no jargão popular, eu gargalhei. Porque são as descobertas. Eureka! Gritei. Eureka!
Lembram-se de Arquimedes? Eureka! Olhem como os astrócitos estão ligados. Isso aqui, obviamente, é o cérebro. Como eles estão ligados ao sistema vascular através de uns pés inseridos no vaso. São chamados pés vasculares. Aí a gente começa a viajar com os pés no chão. Porque realmente isso... Oi, fala. Desculpe-me. É porque outras pessoas podem também estar pensando. Você tem esses astrócitos aqui, são 3 aqui embaixo, que estão ligados aqui ao sangue, né? Ao vaso sanguíneo. Aqueles 2 em cima, lá acima, eles também estão ligados? É porque isso aqui está cortado na imagem? Exatamente. Todos os astrócitos estão ligados ao vaso sanguíneo. Isso é apenas uma figura representativa. Tá bem. Ele é desenho ou é uma foto? Eu colhi no Google, né? Tá bem. É um Google Imagens, né? Digamos assim. Obrigada. Ele não é retirado de um livro médico, vamos dizer assim, mas tem a mesma representação. Sim. E aí também, através de pesquisas, eu busquei no Google Imagens, está lá relacionado, a relação do astrócito que está ligado ao vaso, vocês podem ver aqui o vaso sanguíneo, acolado ao astrócito, numa glândula pineal, ao pineócito, uma célula da glândula pineal. Então, isso me levou a uma elucubração. O que vem no vaso sanguíneo para que haja essa íntima relação com o astrócito no cérebro e, consequentemente, com o pineócito? Sabendo, hoje não é dia para falarmos da glândula pineal, mas uma das funções da glândula pineal é a transdução, é a decodificação de energias como pensamento, eletromagnéticas, em energias físicas, imunoquímicas ou bioquímicas, para que, então, através desse processo, vai se transformar uma energia em outra, para que o cérebro possa, através dessa energia material, compreender cognitivamente o que o pensamento está trazendo ali. Porque o pensamento... Oi. Desculpe, estou te interrompendo, mas é só aproveitando a oportunidade, vamos guardar esta relação aqui com a pineal, porque o Sérgio Felipe está confirmado para o 2º semestre. Perfeito. Eu estarei presente. Isso, aí nós vamos guardar isso aqui, você também me lembre para vou lembrar. Para ele. Vai ser ótimo isso, porque isso é uma conjectura plausível, porque nós vamos compreender isso dentro de uma visão que André Luiz nos traz, que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente. O que tem no sangue? Vamos raciocinar. O sangue tem vários elementos. Tem a parte chamada o plasma e os elementos figurados. O plasma corresponde a 66,66% do sangue. E dentro do plasma nós temos 95% de água. E sabemos da importância da água como veiculador de energia. Mas também temos os elementos figurados, 33,34 ou 33,33. São os elementos figurados, as plaquetas, os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos. O que é um glóbulo vermelho? Dentro dos elementos figurados. São as hemácias. E como é que são compostas as hemácias? Estou falando com muito vagar para ser entendido isso. As hemácias nós temos o grupamento, temos as hemoglobinas. O grupamento M de ferro e uma proteína chamada globina. Qual a função da hemoglobina? Transportar o oxigênio para todo o corpo.
Daqui a pouco nós vamos entender toda essa correlação de raciocínio que fiz. Ora, se ela transporta oxigênio, nós sabemos, inclusive já fizemos esse estudo aqui, que o oxigênio é rico em ectoplasma. É o fluido vital. Se nós tivermos alguma deficiência sanguínea, nós vamos estar, de alguma forma, desvitalizados. Então, compreendemos que o oxigênio ele é rico em ectoplasma. E se ele é rico em ectoplasma, André Luiz nos fala, nós vamos mostrar isso daqui a pouco, o ectoplasma está ligado ao pensamento. E também às emoções. Então, vocês estão vendo a correlação do que chega no astrócito e a ligação do astrócito com a glândula pineal, que vai decodificar tudo isto para ser entendido, interpretado e, consequentemente, distribuído para todas as células, os pensamentos e nossas emoções. Em verdade, tudo isso regido pelo perispírito como sustentador da organização física. Mais uma vez aqui uma lâmina, o astrócito aqui e os pinealócitos da glândula pineal. Astrócitos e pinealócitos. Olhem só mais uma comprovação aqui, o pé vascular. Está aqui, onde o astrócito se insere, como se para absorver o que chega no vaso sanguíneo. Pés vascular. Outra apresentação. Aqui está o vaso sanguíneo, o capilar. Olha o astrócito como está aderido aqui. Através de pés, poderíamos dizer, sugadores. Então vejam a importância do astrócito. Considerado pelo cientista mexicano, o astrócito como células-tronco. Ou seja, atuando na formação da organização física. Sob a regência de quem? Do perispírito. E aí nós vamos chegar, porque o perispírito está radicado na organização sanguínea. Fechamos o raciocínio. Não sou eu quem digo. Quem diz é Alexandre, o mentor. Olhem só, essa foto aqui ela está mais visível, que estão os elementos sanguíneos no vaso. Olhem só aqui os astrócitos aderidos. E a importância disso tudo também na manutenção do nosso sistema imunológico. Olha os macrófagos aqui, anticorpos. Olha o neurônio, o axônio. Aqui está o corpo do neurônio. Aqui outras células gliais, por exemplo, essa célula microglial, ela está ligada também ao nosso sistema imunológico. Tudo, em verdade, funciona harmonicamente. E tudo funciona dentro desta interconexão. Por isso, fui buscar lá em Missionários da Luz, para entender esse raciocínio. No capítulo 13, que fala da reencarnação. A reencarnação do Segismundo. Aí está André Luiz com Alexandre conversando. E o nosso querido Alexandre nos traz essa preciosidade. O corpo perispiritual, que dá forma aos elementos celulares, que forma as células, está fortemente radicado no sangue. Portanto, aí fechamos o raciocínio. Se o perispírito está radicado no sangue, se o ectoplasma faz parte da estrutura perispirítica, e no caso da oxigenação, sabendo que o oxigênio é rico em ectoplasma, a gente fechou o raciocínio completamente. Então, o perispírito, que, claro, sob a ação da alma, vai levar
o pensamento, as emoções, para a estrutura física. Para que haja, inclusive, através dos astrócitos, a formação inteligente das células, da estrutura celular. Porque nada é feito sem uma ação inteligente. Como é que ocorre essa especialização? Sob a ação de uma estrutura inteligente, para formar, dentro da diferenciação, células nervosas, células musculares, ósseas, formando o nosso corpo e seus respectivos tecidos. E diz mais aqui Alexandre, em que o eu reencarnado, o eu, ensaia a consolidação de suas novas experiências. E somente aos 7 anos, quando o perispírito se matura, aos 7 anos da vida comum, começa então a presidir por si mesmo ao processo de formação do sangue. Elemento básico do equilíbrio ao perispírito, radicado no sangue. Ou forma pré-existente no novo serviço iniciado. Muito bonito isso. Olhem só, um outro estudo, o Journal of Biological Chemistry, testou pela primeira vez em humanos o comportamento do astrócito, um tipo de glia, célula glial, e conseguiu mostrar o seu potencial de induzir a formação de sinapses, as ligações nervosas, chamadas de sinapses, e o funcionamento da memória e do aprendizado. Ora, companheiros, não é difícil entender se o astrócito tem esta importância na memória e no aprendizado, de onde vêm essas memórias e os aprendizados já vivenciados, de alguma forma? Do perispírito, onde tudo está arquivado. E o perispírito, radicado no sangue, traz uma íntima relação com o astrócito, como vimos nas figuras. Olha que interessante. Se nós formos ampliar esse entendimento, onde situa-se as nossas memórias, se não no hipocampo? Então, seriam os astrócitos do hipocampo. O hipocampo pertence à zona límbica do nosso cérebro. Daqui a pouco nós vamos mostrar esta figura. Aqui, mais uma vez, uma figura. Olhem só o astrócito com seus pés aderidos ao capilar, ao sistema sanguíneo. Aqui o axônio, o oligodendrócito, a bainha de mielina que envolve o neurônio, a substância branca do cérebro, tudo interligado, porque, em verdade, nada funciona uma coisa separada da outra. Então, vamos a mais uma evidência. Nós fomos buscar lá nos domínios da mediunidade, no capítulo 28, capítulo que fala dos efeitos físicos. Espírito André Luiz, psicografia do nosso querido Chico, e Aulus, que nos diz o seguinte: o ectoplasma, falamos agora do oxigênio, do sistema sanguíneo, correlacionando com o ectoplasma, que pertence ao perispírito, sua síntese origina-se no duplo etérico. Então, o ectoplasma, diz Aulus, está em si tão associado ao pensamento do médium. Está falando aqui da mediunidade, mas, em verdade, é uma situação de todos nós, até porque também somos médiums, de alguma forma. Quantas forças do filho em formação se encontram ligadas à mente maternal? Então, Aulus quer nos dizer dessa íntima relação entre o ectoplasma e o pensamento. E o ectoplasma está na estrutura sanguínea, perfeito? E a íntima ligação com o vaso sanguíneo, né? Como vimos agora há pouco, aonde o perispírito está radicado.
Então, não é difícil entender essa correlação. Esse é um trabalho de Philip Haydon, da Universidade de Tufts, que ele diz o seguinte: mostrou que os astrócitos criam um trajeto não elétrico que permite a comunicação entre sinapses numa área do cérebro que comanda a memória. O hipocampo, já falamos sobre isso. Seriam os astrócitos do hipocampo. Só a título de entendimento, que a figura mostra melhor, aqui está o hipocampo, ligado à memória, ao hipotálamo, nós vamos falar daqui a pouco, tem o tálamo, e aqui a figura não mostra, tem o epitálamo, onde situa-se a glândula pineal. Todas essas estruturas trazem uma correspondência com o diencéfalo. O diencéfalo, nós vamos encontrar essas estruturas, o tálamo, o hipotálamo e o epitálamo. Ô, Rubim, você poderia mostrar aí o caminho, a trajetória elétrica a que o pesquisador que você citou anteriormente propôs? Não, não tem. Ele fala aqui, isso é um outro estudo, que eu não quis Volta lá, por aprofundar. favor, volta lá. Um trajeto não elétrico. Eu tenho um estudo das células gliais, isso me leva a crer, e eu penso dessa forma, a diferença desse trajeto elétrico que nós vamos encontrar no neurônio e um trajeto não elétrico que vamos encontrar nas células gliais, que correspondem, inclusive, à zona límbica, a matéria cinzenta do cérebro. Qual a diferença? Sabemos que o pensamento ele corre pelos neurônios, né? Ele avança pelos neurônios. O pensamento é rápido. E quando falamos de um trajeto não elétrico, ligado às nossas memórias, o que nós pensamos? Algo assim bem mais vagaroso, não elétrico. Isso é um raciocínio meu. Nós pensamos nas emoções. O pensamento vem de uma rapidez fulminante. Muitas vezes a gente pensa e esquece aquilo que pensou. Esquece entre aspas, né? Nada é esquecido. Mas a gente passa de um pensamento para outro, numa velocidade impressionante. Emoção, não. Emoção vem densamente. Por isso que nós guardamos as emoções, inclusive através das reencarnações. Mágoas, sentimentos tipo ódio, amor, apego. E aí, então, fica a pergunta, por que essa correlação? Isso nos indica, penso eu acho que o espírita tem que pensar e raciocinar, que nós devamos baixar a velocidade do pensamento para analisar as emoções. Neurônio, células da glia, os astrócitos. Como fazer isto? As meditações. Quando meditamos, nós baixamos a velocidade do pensamento. A frequência diminui, para que possamos entrar em contato. Por isso que a meditação tem uma importantíssima, uma extrema ligação com nós mesmos, o autoconhecimento. Para nós visualizarmos nossas mágoas, nossas tristezas, nossos desgostos. Para quê? Para a transformação. Então, você citou bem, eu não quis muito me aprofundar, dada a extensão do trabalho, porque eu tenho um trabalho sobre isso, trabalho científico, desse trajeto não elétrico dos astrócitos, que são células gliais. Vamos voltar ao livro? Trata-se de um dado revolucionário. Nós estamos falando, voltando ao livro, da questão da renovação celular dos neurônios, indicando um potencial praticamente ilimitado de regeneração do cérebro. Para um total aproximado de 10 bilhões de neurônios, nós temos em torno de 86 bilhões de neurônios.
existiriam cerca de 100 bilhões de astrócitos. Então, nós precisamos de muitos astrócitos para renovar os nossos neurônios. 10 bilhões para 100 bilhões. Impressionante esse trabalho. Então, essas pesquisas evoluem, segundo agora anunciado pelo pesquisador russo Valery Kakekov, da Universidade do Tennessee. Olha a medicina como está avançando, a pesquisa. Já se consegue cultivar em laboratórios células-troncos retiradas do cérebro de pacientes em estado grave, buscando-se, com auxílio de certas substâncias, fatores de crescimento, chegar à geração de novas células-tronco e depois neurônios. Vejam como a ciência está avançando. Mas nós, como espíritas, sabemos que isso é muito importante, a renovação neuronal em algumas doenças degenerativas do cérebro, como o próprio Alzheimer, doença de Parkinson. Só que sabemos que isso é uma espécie de trégua que a ciência dá à criatura humana. Ou seja, recuperar a sua dinâmica cerebral para que você possa, então, através dessa recuperação, proporcionar uma mudança. Caso contrário, os problemas retornarão, porque a doença não está na organização física, a doença está na alma, com registro no perispírito. Agora entendemos a frase de Jesus: vá e não voltes a errar, para que não te suceda coisa pior. Ou seja, se voltares a errar, mesmo com os neurônios novos, o perispírito vai imprimir nos seus neurônios novos, provavelmente, a doença antiga. Vejam como tudo isso é fantástico, quando fazemos exatamente a comunhão entre a ciência e os aspectos doutrinários. Ampliam-se, assim, significativamente, as possibilidades de tratamento de doenças graves que afetam o sistema nervoso, principalmente depois que o tcheco Heinrich Wittig-Terle, também lá de Rockefeller, da universidade, demonstrou que neurônios imaturos injetados em cobaias com danos cerebrais migravam, guiados automaticamente por sinais químicos, para os locais onde eram necessários, servindo assim ao restabelecimento das conexões perdidas. Isso está no Milagre da Multiplicação dos Neurônios, foi publicado na revista Super Interessante de São Paulo. Bom, companheiros, esses dados comprovam mais uma vez o papel fundamental dessa extraordinária malha energética que é o perispírito. Já desde suas mais primitivas protoformas, poderíamos chamar princípios perispiríticos, são os princípios das primitivas protoformas, na dimensão animal, no reino animal, sustentando e reorganizando continuamente o edifício celular, através de um número incontável de substâncias químicas, que, sob o comando mental e de acordo com suas características evolutivas, produz e aciona. Tudo está interligado, inclusive de acordo com as características evolutivas do espírito. Essa contínua recomposição celular, sem que seja afetado qualquer dos elementos que identificam a pessoa, já falamos sobre isso, acontece graças à função de sustentação do perispírito. É ele que sustenta tudo isso, que potencialmente garante e conserva a integridade do corpo físico. Respeitada, é claro,
a programação kármica de cada um, com seus variados efeitos. Vamos ver o que Leon Denis diz a esse respeito? Diz ele: insensível às causas de desagregação e destruição que afetam o corpo físico, o perispírito assegura a estabilidade da vida. É exatamente a função de sustentação. Em meio da contínua renovação das células. É ele que promove. É o perispírito. Insensível à desagregação e destruição. É o modelo invisível através do qual passam e se sucedem as partículas orgânicas, obedecendo a linhas de força. As partículas orgânicas obedecem a linhas de força. Algo que comande, algo que presida, cuja reunião desses elementos constitui esse desenho, esse plano imutável, reconhecido pelo Claude Bernard, famosíssimo Claude Bernard, como necessário para manter a forma humana, em meio das constantes modificações e da renovação dos átomos. Tudo é renovável, mas seguindo uma direção. Obviamente. Isso está no livro No Invisível, de Leon Denis. E para que a gente possa encerrar essa apresentação, vamos trazer algo muito importante aqui também. Finalizando esse capítulo, diz o nosso estimado Zalmino: outro aspecto importante relaciona-se com a própria rigidez física, ou seja, saúde, rigidez, ausência de doenças, mantida pela ação fundamental do sistema imunológico. Agora, vamos entender, basicamente, que a doença não está no corpo, está no espírito, afetando o nosso sistema imunológico. Nossas emoções desencontradas, nossos momentos de irritabilidade, de descontrole, de intolerância, de raiva, tudo afeta o sistema imunológico, que, de sua vez, é sustentado pelo perispírito também. Claro, não tem como não fazer essa ligação. Evidência disso resulta, por exemplo, até do fato que a deficiência imunológica, e isso explicaria as emoções provocando essa deficiência imunológica, ou depressão, é a mesma coisa, gerando processos infecciosos, virais, bacterianos, fúngicos, por conta da falta de anticorpos protetores. Segundo bem se constata hoje, está extremamente vinculada a fatores que dizem principalmente com equilíbrio emocional. Isso hoje realmente o causal. Não tem como não correlacionar quaisquer doenças com o sistema emocional. Pela alteração, as múltiplas alterações que possam ocorrer no nosso sistema de defesa. O comprometimento psíquico, a refletir seguidamente a própria história do espírito, pode repercutir na ação sustentadora do psicossoma, alterando a sustentação. E aí tudo que mostramos. O extravasamento disso tudo no corpo físico, o sangue trazendo as informações, os astrócitos captando, tudo que mostramos até então, provocando enfraquecimento das defesas orgânicas e o consequente desequilíbrio homeostático, que quer dizer
o próprio equilíbrio, a homeostase. E aí não podemos deixar de falar, já que citamos o diencéfalo, vamos fazer aqui uma referência. A ligação, dentro do que estudamos, dos astrócitos do hipotálamo com essa estrutura que pertence ao diencéfalo, que é o hipotálamo, das nossas emoções. Lembrando dos astrócitos que estão ligados pelos pés vasculares ao sistema sanguíneo, aonde está radicado o perispírito. Aqui, constituído por substância cinzenta, tem várias funções, mas vamos especificar a ligação que o hipotálamo faz entre o sistema nervoso e o sistema glandular, gerando alterações glandulares. E aqui também, olhem só, na última linha, o hipotálamo está envolvido na emoção e no comportamento sexual. Emoção, substância cinzenta do cérebro. E o hipotálamo tem seus astrócitos, para que a gente possa fazer, né, a interligação com o que estudamos até agora. Mais algumas funções, vamos aqui, fundamentalmente, sublinhar esta terceira aqui. O hipotálamo é responsável por regular a fome, a sede, resposta à dor, níveis de prazer, satisfação sexual. Olhem só, comportamento de raiva e agressivo e outras funções. E, com isso, alterações no nosso sistema nervoso simpático e parasimpático, o autônomo, que regulam a frequência cardíaca. Por isso que, diante de emoções de raiva, nós temos taquicardias. Olhem só, alterando a pressão sanguínea, como o sistema emocional altera a pressão sanguínea, a respiração, a criatura torna-se ofegante, taquipneica, respira assim várias vezes, quando deveria respirar menos, com mais profundidade, e por aí vai. E são outros estudos. Só para vocês terem noção, aqui está o sistema límbico. Então, só mostrar aqui o hipocampo da memória, o hipotálamo aqui em verde, os núcleos talâmicos, mostrando que é no diencéfalo que vamos encontrar o sistema límbico, tálamo, hipotálamo, e olha aqui a pineal, a epífise, pequenininha aqui, inserida, engastada, a epífise no epitálamo. Então, mostrando a zona límbica, que na visão de Calderaro, no mundo maior, é o primeiro andar do cérebro, dos nossos instintos, automatismos, que estão registrados no nosso perispírito. Por isso, a função do córtex motor, do segundo andar, para visualizar, observar as nossas reações e transformá-las, para que a gente possa ascender ao terceiro andar do cérebro, do córtex pré-frontal. Tudo é magnífico. E só lembrando, então, o hormônio do estresse, que altera o nosso sistema imunológico, é fabricado no hipotálamo, o nome de corticotropina. Vai atuar na na hipófise, formando ACTH, os adrenocorticotrópicos, que vão atuar nas glândulas nossas. Aí há o sistema de fuga e luta. Ou a gente foge da prova, se preservando, ou a gente luta, enfrentando nossos medos. Isso com alterações no nosso sistema de defesa, no sistema imunológico. Aqui só mostrando uma foto do hipotálamo,
aqui embaixo a hipófise, atuando na suprarrenal. O ACTH ele vai atuar na suprarrenal. Aqui não diz, mas a fabricação de 2 hormônios. O cortisol está ligado ao nosso sistema de defesa e a adrenalina. Adrenalina, um importante hormônio de defesa, inclusive. Quando estamos diante de um perigo, a adrenalina entra em ação. Ou para a gente fugir, ou para a gente lutar. Olhem só essa ilustração aqui. Esse é o tal eixo hipotálamo pituitário adrenal. Então, voltando aqui à figura, o hormônio do estresse, fabricado aqui no hipotálamo, vai atuar exatamente na glândula pituitária ou hipófise, que vai atuar na suprarrenal. E, como disse, ou lutamos ou fugimos. Olha os hormônios do estresse, havendo uma supressão do sistema imunológico, comprovando tudo que falamos. Então, para realmente finalizarmos, recomposta a harmonia mental, isso dependerá fundamentalmente de nós mesmos, buscar o equilíbrio, buscar a razão diante das provas que se mostram a nós, para que tudo isso funcione harmonicamente. A cura, meus irmãos, embora tenha sua importância, não estará nos remédios. Não estará nas drogas. Estará em nós mesmos. A autocura. A harmonia será desenvolvida por nós mesmos, desde que compreendamos nossos desequilíbrios. Dentro, claro, das possibilidades kármicas. As forças perispiríticas, então, de sustentação, desbloqueadas, vamos desbloqueá-las, voltam a operar, reativando o nosso sistema de defesa, o equilíbrio, a homeostase. E o último slide. Evidentemente, diz o autor, nós estamos aqui apenas engatinhando nos estudos, muitas coisas ainda surgirão, mormente, num planeta de regeneração que estamos já adentrando. Então, o autor diz aqui com muita consciência. Evidentemente, trata-se aqui de um processo extremamente complexo, a envolver não só conhecimentos ligados à fisiologia, à neurofisiologia, à endocrinologia, à biologia molecular ou à bioquímica, mas, sobretudo, adverte o autor, os que implicam numa compreensão maior da própria dinâmica psíquica ligada à realidade espiritual. Não tem como, hoje, nos desvencilharmos dessa visão integral, dessa visão sistêmica, dessa visão holística de totalidade. Corpo, perispírito e alma. Essa conexão fantástica que forma o ser humano encarnado. Porque o desencarnado não tem um corpo. Tem um corpo perispirítico. Companheiros, muito bom o estudo, palpitante, fascinante, polêmico até um certo ponto. Creio que não haja polêmicas, eu acho que tudo é questão interpretativa, para que conheçamos esses mecanismos todos e sempre pautados na doutrina espírita que nos comanda. É a ela que devamos todo esse conhecimento, toda essa possibilidade de discernimento, de entendimento de toda essa dinâmica. E grato ficamos por ter um instituto
com a sua primazia de nos proporcionar livremente a apresentação de trabalhos, desde que não firamos os princípios doutrinários. Então, queridos irmãos, mais uma vez agradeço, e mês que vem temos um outro convite para nos encontrarmos novamente. Passo a palavra à querida Nádia, a nossa futura presidente de honra, porque ela vai ser presidente de honra também, Nós já temos Jorge Andréia de presidente de honra. E aí, por que não você? Tem que formar o casal de espíritos. Não. Está muito bem, está muito bem. Só com o nosso querido Jorge Andréia. É interessante, Rubim, que você fez aqui um comentário sobre a natureza do ICEB, assim concebido por Diolindo Amorim, que foi exatamente o mesmo comentário e o mesmo agradecimento que fez o nosso querido Vilmar Alves Pereira, que no sábado esteve aqui conosco fazendo o estudo, o seminário sobre a transição do antropoceno para o cosmoceno. E ele falou exatamente sobre a natureza do ICEB ser um espaço privilegiado para que nós tenhamos liberdade para estudarmos, apresentarmos e discutirmos as tendências, as teses, enfim, as nossas pesquisas entre nós. E eu quero agradecer muito, mais uma vez, a você, que é um expositor, digamos assim, histórico do ICEB, e que nos trouxe, mais uma vez, uma pesquisa tão cuidadosa, tão profunda, e eu diria que a sua apresentação hoje é uma espécie de astrócito no conteúdo, porque você colocou os pezinhos em outras direções, buscando ancoragens especiais, não só nos outros momentos e outros campos da pesquisa científica deste tema, como também os fundamentos que estão na nossa doutrina espírita, e citando magnificamente, particularmente, o nosso querido mentor André Luiz. Nós estamos muito agradecidos por mais este estudo primoroso, rico, que nos amplia, sobretudo, inclusive a visão e a metodologia de pesquisa, de busca dos elementos que nos dizem respeito, para que nós possamos fazer uma espécie de atualização da busca dos temas que hoje a ciência nos traz, ciência oficial, naturalmente, mas com as conexões indispensáveis com a nossa doutrina espírita. Agradecemos muito a você, Rubim. Queria falar com você, eu não estou vendo aqui nenhuma participação. Eu vou aqui, quem sabe agora ficam animados os nossos companheiros para fazerem algumas apresentações. Queria que você falasse sobre duas questões, basicamente, a esse respeito. Em primeiro lugar, você falou sobre o esquecimento, né, no processo mnemônico, a questão da memória. E, ao mesmo tempo, os estudos sobre memória dizem respeito ao armazenamento. Então, há um armazenamento e o processo é, no primeiro momento de, digamos, apresentação inicial e um momento inicial de, digamos, guarda da informação para a memória. Passado algum tempo, e do ponto de vista didático-pedagógico, alguns exercícios que, pelo menos em 4 oportunidades, buscam a fixação da aprendizagem, mas queria que você, então, falasse sobre isso, é o armazenamento, e sobre o esquecimento do ponto de vista do tema de hoje,
Os astrócitos têm a ver com isso. O tema de Muito hoje é bem. astrócito. É uma Hoje, beleza o astrócito. hoje é o dia do astrócito, que, por sinal, ele lembra a estrela, né? É uma Olha, eu estrela adorei do isso. cérebro. Hein? Eu adorei isso. É a estrela do cérebro. Existem teorias, ô Nádia, para justificar o lado materialista, porque não teria cabimento para eles, materialistas, a partir do momento que um neurônio do hipocampo, a estrutura hipocampal, ele é substituído, teoricamente, as memórias se perderiam, junto com a destruição celular, para que haja a substituição por um neurônio novo. Então, onde estariam as memórias que não se perdem? Não estamos falando de patologias, perda de memórias. Aí é uma outra situação, né, de vascularizações já com deficiência em determinadas estruturas cerebrais, a questão do Alzheimer. São processos degenerativos. Não estou citando isso, estou citando se os neurônios são substituídos, teoricamente, as memórias se perderiam. Mas os cientistas materialistas, então, eles criaram uma hipótese, eu nem falei sobre isso, de que essas memórias seriam transferidas para outros neurônios ainda presentes na região hipocampal do cérebro. A amígdala também tem uma importância na memória. Eu mostrei aqui a figura, a amígdala está muito próxima ao hipocampo, pertence à zona límbica do cérebro. Então, aí se justificaria a não perda das memórias por um processo de transferência de um neurônio que está sucumbindo para neurônios existentes. Mas isso ainda não tem uma comprovação científica patente sobre isso. Isso é uma hipótese para que o materialista, que só acredita na matéria, possa entender por que a memória não se perde. Então, é tipo assim, eu estou morrendo, olha, eu vou transferir, né, meus conteúdos todos para você, para que esses conteúdos permaneçam. Então, é assim que funcionaria, dentro de uma visão científica, a não perda da memória, porque nós não perdemos a memória, a não ser os processos patológicos, a idade, os processos demenciais. Isso é uma outra história. Mas a gente não se lembra o que aconteceu na infância? Claro que lembra. Determinadas situações que são inesquecíveis. Como é que a gente lembra? Se neurônios estão sendo substituídos a cada 7 ou 8 anos. Então, segundo o materialista, há uma transferência dessas memórias para outros neurônios. Esses neurônios daqui a 7, 8 anos vão morrer. Eles vão transferir para outros neurônios. E assim fica exatamente esse circuito criado. Mas é muito mais fácil entendermos, na visão espírita, que as memórias não estão nos neurônios. Elas se assestam ou se engastam nos neurônios. Em verdade, elas estão no campo estrutural da forma. Elas estão nessa função sustentadora do perispírito. É muito mais fácil entender isso do que a transposição de memórias de um neurônio para outro. E fica esse jogo constante para que a gente não perca a memória, segundo a visão materialista. Perfeito? Acho que eu respondi a sua pergunta. Sim, mas aí eu tenho uma outra questãozinha adjunta a esta. Nós temos muitas memórias, e professores trabalhamos também com isso, porque nós temos pesquisas que dizem o que você ensina em uma aula naturalmente vai ser perdido. Nós temos alguns gráficos que demonstram isso, por isso que nós precisamos de trabalho de casa para fixar e depois tem que corrigir no dia seguinte, que é para termos um número suficiente de experiências com aquele mesmo conteúdo, para que aquilo fique armazenado. No entanto, existem questões no campo mnemônico em que você acha que esqueceu, mas, de repente,
acontece alguma coisa na sua vida, ou então alguma emoção se subleva e traz de volta, como que fosse uma espécie assim, como se estivesse auscultando digamos assim, um, um campo meio adormecido, e aquilo vem com a memória que está lá no hipocampo, não é isso? Como é que se Sim. dá essa questão? E aí nós teremos que realmente abrir para o entendimento, porque estamos falando de perispírito. Agora, a gente não está falando da alma, a gente não está falando do inconsciente, onde tudo é registrado. E o Jorge André definiu muito bem, dividiu muito bem, na sua dialética maravilhosa, quando ele fala do inconsciente atual, do inconsciente passado, chamados núcleos em potenciação Potenciação, espirituais, isso, que o Jung chama de arquétipos, arquétipos. o inconsciente coletivo, que está ligado ao nosso coletivo e à humanidade, que, segundo Jung, trazemos esse patrimônio dentro de nós. Então, isso tudo é resgatado por um estímulo, sim, como você falou, uma emoção forte. Significa que isso está em nós. Significa que isso certamente não está nos neurônios, e sim no campo perispirítico e no campo da alma, ou do espírito, como queiram chamar. Eu sempre faço essa distinção baseado em Kardec. A alma é o princípio inteligente, espírito é o princípio inteligente com o seu corpo. Então, tudo está registrado. Eu me lembro de um professor de física, ele foi meu professor no pré-vestibular, foi professor do meu querido irmão que estudou comigo, Paulo César Frutuoso. Ele vem É, aqui daqui a pouco, né? Nesse semestre. vou assisti-lo com certeza, ele é fantástico. O professor Romagnolo foi professor de física. Ele sempre dizia nas suas aulas: saber não ocupa lugar. Eu achava isso interessante, porque ocupa lugar, sim. Tudo, nada passa despercebido. Tudo está lá registrado no perispírito e na zona espiritual, no inconsciente. Então, quando há um estímulo externo, por associação de ideias, como diz o Jung, tudo vem à mente, tudo se exterioriza na mente consciente. Algo do passado atual, algo do passado mesmo, remoto, né? Pretérito. Nós somos essa estrutura fantástica. E Deus está presente em tudo, né? Sabe, até uma folha que cai da árvore. Por isso que Deus está em nós, presente a tudo, na sua extrema misericórdia. Eu fiz uma palestra agora sobre compaixão, definindo bem o que é uma misericórdia, o que é uma compaixão e o que é uma piedade. E a misericórdia nós não temos ainda capacidade para atingir e entender. Vem lá do latim miserere, né? Miserere quer dizer compaixão, e cordis, que quer dizer coração. Então, uma compaixão com o coração. É o que o Cristo sentia. Por isso eu digo sempre, o Cristo jamais se entristeceu. Quando a gente vai lá nos espíritos puros, gozam de uma inalterável felicidade. Então, como um espírito que goza de uma inalterável felicidade pode se entristecer? Não cabe espaço para tristeza. Tristeza é um sentimento nosso humano. Quando algo acontece contrário à nossa forma de entender, de pensar e de fazer. Então, o que o Cristo sentia era algo muito acima, que era compaixão e misericórdia. Era a compreensão e do coração também, que é a misericórdia. Isso Então, mesmo. nós... Diga, pode falar. Não, não, termina a sua frase. Não, eu ia dizer que nós somos essa estrutura. Nós temos tudo isso na nossa estrutura organizacional desde quando fomos criados pelo Pai. O que nos cabe é desenvolver tudo isso. Quantos arquétipos, quantas memórias ainda vamos ter que resolver? Quantas sombras temos que devassá-las ainda?
Então, o processo é lento. É descondicionar o que está condicionado. Então, não perdemos absolutamente a memória. Apenas uma estruturação física já em estado de decrepitude, a velhice, pela má vascularização cerebral, em virtude de obstruções, de placas de ateroma, de gordura, impedindo o afluxo sanguíneo. Olha só como passamos a entender que o perispírito está radicado no sangue. Então, as memórias não chegam por uma lesão orgânica, seja por envelhecimento ou seja por uma patologia. Maravilhoso isso. Como é bom saber a doutrina espírita, né, e suas nuances, e seus meandros, obviamente. Isso. E os neurônios, nós estamos quase terminando. E os neurônios espelho, Rubim? São os chamados neurônios espelhos, que são explicados, né, como uma causa do autismo, né? E a ausência desse neurônio espelho é que nos capacita a ver o outro. Por isso que o autismo ele está fechado em si próprio. Há trabalhos, inclusive, que eu andei lendo, que o autista, em verdade, ele traz do passado uma grande culpa por conta dessa culpa de não molestar a criatura que o circunda, um parente, um amigo, a mãe, o pai. Então, o autista, ele, por conta da culpa, ele fica fechado egocentricamente em si, por ausência dessas células, desses neurônios espelho, porque ele não vê o outro, ele só vê a si próprio. É uma estrutura dos nossos neurônios, os neurônios espelho. Muito bem. Olha, eu continuo aqui sem ver nenhuma... Nada. Hein, sim? Nada. Aldemir? Não, Boa noite, Aldemir. A gente não conseguiu entrar, mas eu queria falar alguma coisinha. Não conseguiu ser visto. Não, porque não está a imagem, Dalva. Nós estamos sem imagem. Nós estamos com um problema. Mas Sim. não faz mal, nós vimos o trabalho. Eu gostaria de falar, me confraternizar profundamente, com muito amor, a esse nosso irmãozinho, o doutor Rubim, e dizer para ele que eu frequento e trabalho na Sociedade Médico Espírita, aqui no Rio de Janeiro. E nós estamos estudando um pouco, mexendo um pouco com desdobramento, e hoje eu cheguei da rua muito chateado, porque o dia foi um dia de muito trabalho, e resolvi sentar em meu escritório e tentar ler alguma coisa mais sobre desdobramento. Um assunto que está interessando no momento. E fui ler nada mais, nada menos do que a teoria da mediunidade, que é do Zalmino Zimmermann. E agora, quando a Dava falou, vem que vai ter um trabalho aqui sobre duplo etérico. Eu falei, meu Deus, eu já estou me sentindo tão diminuído quando eu leio umas coisas do jeito que tem Zalmino, principalmente, eu fico até pequenininho, porque como é que nós somos ignorantes? Eu, pelo menos, sou. Eu me sinto assim diminuído, porque o que tem de coisas que nós devemos conhecer para poder evoluir e tentar ajudar mais alguém que não tem acesso a essas coisas que nós estamos tendo. Você vê o trabalho desse nosso irmão hoje aqui, e desses outros que você tem trazido, é fantástico, Nádia. E quantas pessoas estão aproveitando? Isso me dói, sinceramente, isso me dói. Mas tudo bem, vamos aproveitar enquanto podemos, e quem não quiser que não aproveite, que é uma coisa triste, mas é a triste realidade. Eles não aprenderam ainda que Jesus disse uma coisa simples: amai-vos e instruí-vos. Nós só apenas estamos esquecendo de amar, porque as coisas andam tão difíceis, e de nos instruirmos, então, o que está acontecendo realmente dói. Mas hoje eu tive um fim de dia fantástico, maravilhoso. Pelo que eu li do Zalmino, enquanto eu estava lá no escritório, e pelo que eu ouvi agora o nosso irmãozinho falando, também do Zalmino, baseado principalmente no Zalmino. Muito obrigado mesmo. Então, esse é o dia do Zalmino, Deus né? esteja com você o máximo que for possível para sustentar você com esse conhecimento, para que você possa nos dar o melhor sempre, e que todos outros possam aproveitar tudo isso. Exatamente, é o nosso Rubim. Também nos dói que nós tenhamos pouca capilaridade, digamos assim, de uma forma mais elegante, né?
Mas eu tenho pedido insistentemente para nós fazermos a divulgação do ICEB. Se cada um de nós, pelo menos cada um de nós, conseguir um companheiro que passe a frequentar o ICEB, nós vamos, por efeito multiplicador, fazer uma outra corrente e uma outra expansão. Mas nós precisamos do compromisso de cada um que está aqui, e eu festejo isso, agradeço muito a presença desses que estão aqui religiosamente, para dizermos dessa forma, aqui conosco em todos os nossos estudos. Todos os nossos estudos valem muito a pena, mas então vamos ter o compromisso de cada um de nós conseguir pelo menos mais um companheiro para vir aqui ficar com regularidade junto de nós no ICEB. Certamente que Deolindo Amorim, que José Jorge, que é também aqui fundador do ICEB, evidentemente Jorge André, Carlos Embaçaí, Lauro Salles, que foi o primeiro presidente, e tantos outros companheiros certamente estão apreciando isso que nós estamos aqui nos esforçando por fazer, por apenas seguindo o exemplo que eles nos deixaram, tentando seguir o exemplo que eles nos deixaram. Então, Rubem, mais uma vez, nosso amigo, nosso querido irmão, muito obrigada. O ICEB agradece essa generosa apresentação e pesquisa que você nos trouxe hoje. Vamos juntos orar para agradecer-te, Jesus amado, a oportunidade que tivemos aqui de estudarmos juntos. Que maravilha, Jesus, nós podermos desenvolver intelectualmente, emocionalmente, o ser imortal que somos. Que maravilha, Jesus, por podermos contar com o ICEB, que nos proporciona esse campo de estudos aberto a todas as potencialidades reflexivas que os temas vão se desdobrando diante de nós. Tudo, Jesus, já contido no teu Evangelho. Que maravilha, Jesus, irmos descobrindo aos poucos isso que, numa síntese divinizada, tu nos trouxeste. Nós agradecemos, Jesus, a Deus, termos a inteligência a cultivar, a emoção a disciplinar, o sentimento a ampliar. O amor, Jesus, fraternal, que também está aqui no espectro de possibilidades e objetivos dos nossos encontros no Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Ainda uma vez, nós te rogamos bênçãos especiais por sobre o nosso querido irmão e amigo José Henrique Rubim de Carvalho. Mas não esquecemos, Jesus, de todos os nossos irmãos que padecem duras provas e expiações no planeta que diriges. Ainda te rogamos, portanto, que faças descer por sobre eles o manto de tua misericórdia, de tua paz, de teu enternecimento, de tua confiança e resiliência, para que eles se saiam vitoriosos dessas provas e expiações, ainda que duras, mas necessárias, segundo a lei de nosso Pai. Graças te damos, ó Jesus, ao teu coração, Maria, ao nosso coração, que agora se desdobra também em agradecimento diante dos nossos anjos da guarda, e por todos os nossos mentores queridos, nós te rogamos, Jesus, também fazeres descer a tua paz, a tua luz e a multiplicação de recursos e bênçãos, para que continuem em sua tarefa evolutiva, mas junto de nós atuando em teu nome e para as nossas humanas dificuldades. Que a tua paz e a tua luz permaneçam conosco hoje e sempre. Que assim seja.